O cerrado de Minas Gerais não perdoa distracao. Esa era a primeira coisa que Benedito Anastasio había ensinado ao filo quando Geraldo tinha 8 anos e ainda achava que a terra vermelha do interior era apenas cenário. Pano de fundo para a vida que acontecia por cima dela. O pai o había levado até o pedope quiseiro maíz velo da propriedade, árbore de tronco retorcido que existía ali antes que qualquer Anastasio houvese pisado naquele chao. E había dito como a economía de palabras que caracterizaba o mens daquela região e daquela jeracao. Filo, esa terra ve tudo que vos se faz. E cobra tudo que vos se debe. Geraldo Anastasio había levado 64 anos para entender completamente o que o pai quis dizer. Aos 72, entendía com a clareza das coisas que só o tempo consegue depositar nos osos de maneira que nenhuma instrucao verbal alcanca. A propriedade ficava a 23 quilómetros do município mais próximo. Acessível por estrada de terra vermelha que o inverno seco de Minas transformaba en peo fino que entraba en tudo e que as chuvas de outubro transformaban en lamacal que engolia rodas de caminhonete até o Eixo. 180 hectares de terra que 4 jeracoes de Anastasios habían ocupado, trabalado, enterrado seus mortos e criado seus filhos. Terra que Geraldo había herdado aos 48 quando o último de seus irmãos había decidido que cidade oferecia futuro que facenda não conseguía maíz prometer. Geraldo había ficado. Não por falta de opcao, não por medo do novo. Por escola deliberada de homem que había pasado 20 anos garimpando ouro no vale do Jequitinonae que había voltado para aquela terra vermelha com poupanca suficiente para modernizar o peracao e com clareza suficiente sobre o que quería 2 anos que LHE restaban. Quería aquilo. O silencio do cerrado a 5 da mana quando a neblina basa cobría o campo en camadas que o sol nascente atravesseia en laminas douradas. O cheiro de terra úmida depois da primeira chuva de outubro que anunciaba o fim da seca. Os san dos pequiseiros no vento que descia da serra com qualidade que nenhuma cidade que Geraldo había visitado conseguía replicar. O trabalho concreto e mensurável de criar gado e cultivar milho en terra que respondía ao esforco com a honestidade direta de sistema que não mentia sobre causa e efeito. E os caes. Sempre os caes. Carvao había chegado primeiro, 8 anos atrás. Filote de pitbull que o vicino seu maneco había dado como pagamento por empréstimo de trator que nunca había sido devolvido en dinheiro más que o cachorro había compensado en moeda que Geraldo não había previsto e que depois había reconocido como a maíz valiosa que había recibido en décadas. Animal de pelaje completamente negra que justificaba o nome, con peito largo que prometía a musculatura que desenvolveu nos meses seguintes. Olos castanos escuros que olaban para Geraldo como atencao que desde o inicio había parecido maíz velado que os meses de vida do filote sugerían. Brasa había vindo 2 anos depois. Femea de pelaje marrom avermelada que Geraldo había comprado de criador en 7 lagoas depois de pesquisa que había durado 3 meses porque había aprendido con Carvao que pitbull de boa linaje. Era investimento que se pagaba en seguranca e compañía de maneira que nenhum outro item no orcamento da facenda conseguía replicar. Brasa era menor que Carvao, maíz rápida, com energia que precisaba de direcao para não se transformar en destruicao. E Geraldo había pasado 6 meses canalizando esa energía para o trabalho que quería que ela fizesse. Cinza había aparecido socino. Numa mana de marco de 3 anos atrás, Geraldo había encontrado o pitbull cinza sentado na varanda da casa como se sempre houvese estado ali, magro até os osos visíveis. Patas feridas de caminada longa, olos fixos na porta esperando que alguém abrisse. Geraldo había pasado 2 semanas tentando encontrar o dono e não o había encontrado. O que interpretou Nao como falada investigacao más como sinal de que Cinza había decidido onde quería estar e había simplesmente ido até lá. Os 3 formaban unidade que Geraldo había observado desenvolverse ao longo 2 anos com satisfacao de homem que reconoce sistema funcional quando ve Carvao era autoridade, não pela agressividade mas pela qualidade de presença que animais de liderança possuem que outros animais reconhecem sem necessidade de demonstracao de forca. Brasa era velocidade e precisao, a que cobría terreno com eficiencia que Geraldo había nunca visto en nenhum outro cao que había criado. Cinza era o maíz quieto 2-3, o que ficaba parado observando quando os outros 2 reagiam. Procesando informacao como uma calma que Geraldo reconoce como inteligencia do tipo que não se anuncia. Juntos habían enfrentado cobras, jabalis.
E uma vez o homem que havia tentado entrar na propriedade às 2 da manhã comentem coes que a fuga imediata ao ver os 3 caes havia deixado sem necessidade de investigação posterior. Mas o que chegou naquele julo de seca intensa e lo aminguante era diferente de tudo que os 3 haviam enfrentado antes. E eles haviam disso antes que Geraldo subesse. O primeiro sinal foi jogado. Geraldo tinha 42 cabecas de Nelore criadas em pasto que havia cercado e melhorado ao longo de 12 anos, animais que conhecia individualmente. Cujo comportamento havia aprendido a ler como precisado de quem passa horas por dia na companhia dos mesmos seres durante anos seguidos. Conhecia quais vacas eram mais nervosas, quais touros eram mais territoriais, como o grupo se comportava em dias de tempestade, em dias de calor extremo. Quando havia predador silvestre nas proximidades. O comportamento que observou na primeira mana da segunda semana de Julonao correspondia a nenhuma categoria que havia aprendido. O gado estava agrupado no centro do pasto maior, 42 cabecas formando massa compacta que Geraldo havia visto apenas uma vez antes em 30 anos de criacao. Durante o incêndio de cerrado que havia se aproximado da propriedade pelo leste em 2009. Agrupamento de pânico, comportamento de presa que perdeu confiança no perímetro do espaço que ocupa e busca segurança no número. Na massa coletiva de corpos aquecidos como substituto para a segurança de terreno que deixou de sentir como seguro. Geraldo caminhou até o pasto e entrou pelo portal, observando os animais à medida que se aproximava. Os nelores não se dispersaram com sua chegada como fariam normalmente. Ficaram agrupados, apenas abrindo espaço mínimo para que ele passasse, olos em todas as direções menos nele. Atencao distribuída pelo perímetro do pasto com a urgência de animais que estão monitorando a meaca que não conseguem localizar com precisão. Ele verificou as cercas. Intactas, todos os mouroes firmes, arames sem corte ou tensão anômala. Verificou o bebedouro, o cocho de sal, os pontos de sombra onde o gado normalmente se distribuía durante o calor do meio-dia. Nada visivelmente errado. Mas os animais não se dispersaram durante as 2 horas seguintes que Geraldo passou no pasto, e quando saiu pelo portal e olhou para trás. As 42 cabecas continuavam em massa compacta no centro, olhando para o perímetro como atencao que não tinha nome no vocabulário técnico da pecuária mas que Geraldo reconhecia como medo. Medo de algo que não estava mais presente mas cujo rastro químico permanecia no ar com força suficiente para manter 42 animais em estado de alerta coletivo horas depois. Registrou a observação no caderno que mantinha na gaveta da cocina. Data, hora, comportamento observado, duracao, conclusão preliminar. Predador nas proximidades durante a noite, provavelmente onca transitando pelo corredor de cerrado ao norte. Monitorar nos próximos dias. Os 3 pitbulls haviam ficado do lado de fora do pasto durante toda a inspeção, sentados em linha ao lado do portal, olhando para o norte. Não para o gado. Para o norte. Geraldo havia notado isso e havia arquivado a observação junto com as outras, mas o dado no conjunto que ainda não havia formado padrão claro o suficiente para exigir conclusão definitiva. Na terceira noite, Carvalho acordou Geraldo às 2:15 da manhã. Não com latido. Com presença. O pitbull havia entrado no quarto, algo que fazia apenas em situações que Geraldo havia aprendido a tratar como categoria especial de aviso. E havia ficado parado ao lado da cama como corpo absolutamente rígido, respiração controlada, olhos fixos na janela que dava para o quintal norte. Geraldo acordou com a sensação de peso olhando para ele que os caes conseguiam produzir com intensidade que havia sempre achado notável e que nunca havia conseguido explicar completamente. Ficou deitado por 30 segundos ouvindo. A fazenda estava em silêncio. Não o silêncio normal da madrugada mineira. Que Geraldo conhecia como paisagem sonora composta de grilos e sapos do acude e o vento no cerrado e o movimento noturno de aves que habitavam as árvores ao redor da casa. Era silêncio diferente, silêncio que havia engolido todos esses sons de uma vez, substituindo a textura normal da noite por ausência que tinha peso próprio. Geraldo se levantou sem acender luz. Pegou a espingarda calibre 12 encostada na parede, verificou os cartuchos por toque no escuro, calcou as botas. Carvalho havia se movido para a porta do quarto, olhando para o corredor que levava à varanda, corpo ainda rígido com aquela qualidade de imobilidade que não era passividade mas contencao. Geraldo seguiu o cao pelo corredor escuro até a varanda. Brasa e Cinza estavam lá, sentados lado a lado no centro da varanda,
olando para o norte como a mesma tencao fixa que Carvao había mantido ao lado da cama. Nenum dos dois había latido. Nenum dos dois se moveu quando Geraldo e Carvao chegaram, apenas ajustaram levemente a posicao para incluí-lo no perímetro que estavam formando. Geraldo ficou parado na varanda e olou para o norte. Campo aberto por 200 metros até a lina de cerrado denso que marcaba o limite norte da propriedade. A lua minguante oferece a iluminação mínima, suficiente para distinguir formas mas insuficiente para detalhes. O campo parecía beixo, a terra vermelha seca refletindo a pouca luz disponível en tom que lembraba sangue velo. Entao ouviu. Vina do cerrado ao norte, de ponto que estimou como 80 a 100 metros além da lina das primeiras árvores. Sam que precisou de varios segundos para procesar porque não havia referencia adecuada nos 30 anos de vida naquelas teres que había acumulado. Não era vocalizacao de animal que conecia. Não era o coaxar de onca, não o gañido de cachorro selvajem, não o samden en un predador que o cerrado mineiro catalogaba en suas listas de fauna nativa. Era algo entre respiracao e vocalizacao, grave e ritmado, como armónicos que Geraldo sentía no peito antes de ouvir nos ouvidos. Carvao rosnou. Sam baixo, gutural, continuo, que Geraldo había ouvido do pitbull apenas 2 veces antes na vida. Não o rosno de aviso que o cao usaba para situacoes que avaliaba como gerenciáveis. Era o rosno que vina de lugar máis fundo, resposta visceral a estímulo que o sistema nervoso clasificaba en categoría que ficaba abaixo do treinamento e do condicionamento. Abaixo de cualquier coisa que Geraldo había ensinado ao animal. Brasa e cinza não ronzaran. Ficaram en silencio absoluto, olos fixos no norte, corpos tao rígidos que Geraldo conseguía ver os músculos das espadoas tensos sob a pelaje má luz mínima da lua. O Sam do cerrado durou 40 segundos e parou. Silencio voltou, máis denso do que antes. Geraldo ficou na varanda por máis 1 hora, espingarda no ombro, 3 pitbulls ao seu lado. Esperando que o Sam voltase ou que o que quer que o houvese producido se revelase de alguma forma que seus solos humanos conseguissem procesar. Nada voltou. Nada se revelou. Quando a primeira claridade do amanecer comecou a tingir o horizonte leste de Roxo. Geraldo entrou para facer café como a sensacao específica de homem que passou noite en vigilia sem ter o que mostrar por iso, mas que sabe, com certeza que não depende de evidencia visível. Que a vigilia foi necesaria. No caderno escreveu apenas uma linha depois da data e hora. Tem algo no cerrado ao norte. Ainda não sei o que é. Os cae sabem. A primeira vítima foi encontrada na mana seguinte. Geraldo saiu para a ronda das 6 da mana com os 3 pitbulls ao seu lado, rotina que havia mantido sem fala durante 12 anos independentemente de clima. De saúde ou de qualquer outra circunstância que homens menos disciplinados usariam como justificativa para abreviar o percurso ou pular a verificacao de algum sete da propriedade. Encontrou a novila a 300 metros da cerca norte. Animal de 18 meses que Geraldo había separado mentalmente como promesa de reposicao do plantel, novila de conformacao que os maíz velos da regiao chamariam de boa cría. Estrutura ósea que prometía animal de producao cuando chegas a idade adulta. Estaba morta no centro de área de terra vermela que o sangue había ennegrecido en círculo de 2 metros de diámetro. Geraldo parou a 5 metros e ficou olando por tempo que não cronometrou. O que había sido feito aquele animal não correspondía en un padrao de ataque depredador que seus 30 anos de facenda no cerrado habían catalogado. Onca mataba con mordida precisa na nuca, rompendo medula, consumía a carcaca con eficiencia que deixaba osos limpos e dispostos como a lógica de refeicao. Cao selvajem atacaba en matila, rasgaba en múltiplos pontos, consumía de maneira que refletia competicao entre membros do grupo pelo aceso a carne. O que estaba diante de Geraldo não era nenhuma dessas coisas. A novila había sido aberta, não rasgada. Había distincao que ele demorou un momento para articular completamente mas que era real e significativa. Rasgado era produto de forca bruta e denticao aplicada sem método. Aberto sugería intencao, sequencia, como se algo houvese decidido examinar o interior do animal con propósito que ia além da alimentacao inmediata. As costelas do lado esquerdo estaban fraturadas e separadas con precisao que exigía forca considerável aplicada en direcao específica. A cavidade torácica estaba beixa, órganos removidos con cuidado que não era compatível con comportamento alimentar depredador en condicoes naturais.
A cabeza estaba intacta, o los abertos, expresa o que Geraldo reconoce como terror cristalizado, o aspecto específico de animal que morreu en estado de medo absoluto. Carbao se aproximó da carcaca de vagar, nariz trabalando en frecuencia que Geraldo reconoce como análisis seria, nao curiosidade casual. O pitbull cheirou o perímetro da área de sangue sem nunca entrar nela, movimento en círculos concéntricos que se expandían gradualmente, nariz rente ao chao. Procesando informação química que o solo vermelho había absorbido durante a noite. Depois paro. Focino apontado para o norte, corpo rígido. O rosno baixo que Geraldo había hubido na varanda na noite anterior voltando com a mesma qualidade de resposta visceral que vina de lugar mais fundo que qualquer treinamento alcancaba. Brasa e cinza ficaram do lado de Geraldo, nenum dos dois se aproximando da carcaca, olos no norte. Geraldo fotografou tudo como celular. Ángulos múltiplos, de talstas costelas fraturadas, a área de sangue, a disposica o dos órgãos ausentes. Depois medio como a trena que había pegado na caixa de ferramentas antes de sair, registrando dimensões da área afetada, distancia da cerca norte. Profundidade das marcas que había encontrado no solo ao redor da carcaca. As marcas no solo éramo de tal maíz perturbador. Nao pegadas no sentido convencional. Depresores irregulares que indicaban peso considerable aplicado en puntos que nao correspondían a anatomía de nenum predador que Geraldo conecia. Espacamento entre impresores consecutivas de metro a metro e 40, variacao que sugería movimiento que alternaba entre padrões locomotores diferentes. Geraldo ajoelou-se ao lado de uma das impresores maíz nítidas e colocou a mão dentro dela. Sua mão cabia como espaco sobrando. Ficou ajoelado no chao vermelho por longo tempo, dedos tracando as bordas da depressão, tentando construir mentalmente a geometria do que había deixado aquela marca. Nao chegou a conclusão satisfatória. A impresa o nao tina forma anatómica reconhecível, nao tina a distribuica o de peso de pata com dedos distintos nema geometria de pé humano com arco e calcanar definidos. Era outra coisa. Geraldo se levantou, foi até o portão norte e examinou a cerca. Mouroes intactos, arames sem corte. Mas había algo no mourao do canto nordeste que chamou sua atenção, algo que estaba na altura de 2,82 metros solo. Pelos. Fios escuros adheridos ao arame farpado, grossos e irregulares, com comprimento que indicava pelagem densa. Geraldo arrancou alguns cuidadosamente e os guardou em saco plástico que había trazido no bolso por hábito de homem que aprenderá no garimpo que evidencia guardada valía máis que evidencia lembrada. Examinou os pelos no saco plástico como atencao que nao chegou a conclusão definitiva. Coloracao cinza escura com pontas quase negras. Espesura mayor que pelo de cachorro, diferente de pelo de onca que había manoseado antes, diferente de cualquier amostra que seu arquivo mental conseguía ofrecer como referencia adecuada. No caderno escreveu com letra menor e máis densa que seu registro habitual. No Vila Morta, cerca norte, 300 metros do Mourao nordeste. Padrao de ataque incompatible con predadores catalogados. Marcas no solo en morfología reconocible. Pelos coletados no arame, análisis pendente. Os caes nao entraram na área de sangue. Carbao identificou o rastro olfativo en direcao norte. Conclusão preliminar, nao sei o que fez iso. Depois fechou o caderno e ficou olhando para o cerrado ao norte por tempo longo. Había tomado decisão antes de terminar de escrever a última linha. Decisão que chegou com a clareza das coisas que são inevitáveis e que a mente reconhece como tal antes que qualquer processo de deliberacao consciente se complete. Aquela noite ele nao dormiria. Geraldo passou o dia preparando. Nao com dramatismo, nao com urgência que perturbase a rotina da fazenda que continuava suas demandas independentemente do que havia acontecido na madrugada. Ordenou, alimentou o gado restante, verificou as outras cercas, consertou a mangueira de irrigacao do pomar que havia apresentado vazamento na semana anterior. Mas enquanto fazia cada uma dessas coisas, parte do seu cérebro trabalhava em paralelo no problema que havia deixado o caderno como a entrada mais honesta que havia escrito em 12 anos de registros. Não sei o que fez isso. Homem de 72 anos que havia passado 20 deles no garimpo do Jequitinona aprendia a respeitar a fronteira entre o que sabia e o que não sabia com a seriedade que essa distincao. Merecia. Porque no garimpo as consequências de confundir as duas categorias eram imediatas e frequentemente permanentes.
A tarde, foi até a dispensa e verificou o estoque de municao. 48 cartuchos de calibre 12, mistura de bala única e chumbo grosso para javali. Separou 22 melhores cartuchos de bala única e os colocou em caixa própria que deixou na mesa da cocina. Verificou a espingarda, limpou o cano, testou o mecanismo de ferrolo. Depois foi até o celular e ligou para seu Agenor. Agenor Pereira tinha 87 anos e havia nascido a 40 quilômetros dali em época quando aquela região de Minas ainda era acessível apenas por tropas de mula e quando o cerrado cobria. Extenso es que a agricultura havia progressivamente convertido em décadas seguintes. Velo de memória que funcionava com clareza desconcertante para a idade. Guardiao de conhecimento transmitido oralmente que nenhuma instituição havia se dado a outra valo de preservar porque não havia formulario adequado para clasificá-lo. Geraldo e Agenor habían se conhecido 40 anos atrás no garimpo e habían mantido amizade que sobrevivera ás distancias e ás décadas como a solidez das amizades formadas en condico es que testamo. Carácter de maneira que si toacoes maíz confortáveis não conseguem replicar. A ligacao durou 22 minutos. Geraldo descreveu tudo metodicamente, a novila, as marcas no solo, os pelos, o sam da noite anterior, o comportamento dos caes. Agenor ouviu sem interromper, silencio que Geraldo reconoce como o silencio de homem que está processando informação contra arquivo de memória extenso. Quando Geraldo terminou, Agenor ficou quieto por quase minuto completo. Geraldo, disse finalmente, vos que 87 anos habían tornado rouca mas não habían esvaciado da autoridade que havia sempre caracterizado o velo. Você sabe o que é? Geraldo ficou quieto. Sabe, Agenor repetiu, não como acusacao mas como confirmacao de algo que ambos sabiam que estava sendo dito. Todo homem que vive o tempo suficiente nessa terra sabe. A maioria prefere não nomear. E eu preciso que você me diga o que os maíz velos sabiam sobre isso, Geraldo disse. Não as histórias. O conhecimento prático. O que funciona e o que não funciona. Silêncio breve. Bahia termina casa a mana cedo, disse Agenor. Não é conversa de telefone. Geraldo não foi até Agenor na mana seguinte. Não porque havia desistido da conversa, mas porque o que aconteceu naquela noite tornou a viagem desnecessária de maneira que ele não havia previsto e que depois reconheceria como ponto de inflexão. Momento em que a situação deixou de ser problema a ser investigado e se tornou confronto a ser enfrentado. A noite comecou normalmente. Geraldo havia jantado a 7. Arroz com feijão e carne de sol que havia preparado com a eficiencia de homem que cocina para si mesmo há 6 anos desde que a fila Maíz Nova havia se mudado para Belo Horizonte. Havia tomado café, verificado as travas das janelas e das portas. Posicionado os 3 pitbulls en pontos estratégicos ao redor da casa que havia determinado durante o dia baseado na topografía da propriedade e nos padrões de aproximacao que as marcas no solo sugerirán. Carvao na varanda norte, posicao com lina de bisao para o campo que separaba a casa da cerca norte. Brasa no quintal este, cobrindo o flanco que as araucarias do vicino tornaban ponto de aproximacao potencial com cobertura vegetal. Cinza dentro de casa, no corredor central, posicao de onde conseguía monitorar ambas as entradas principais. Geraldo había asumido posicao na cadeira da cocina como a espingarda no colo as desde a noite. Meia noite pasou. Uma da mana. Às 12:38, Carvao latiu. Único latido, curto e preciso. Que Geraldo reconheceu imediatamente como o sinal que o pitbull había desenvolvido ao longo de 8 anos para comunicar avistamento confirmado de ameaça que exigia atenção imediata. Não o latido de alerta de aproximacao, não o latido de aviso para intruso que ainda estava distante. Era o latido de coisa vista. Geraldo foi até a varanda em 10 segundos. Carvao estaba no canto norte da varanda, corpo rígido, olhos fixos no campo entre a casa e a cerca norte. Geraldo seguiu o olhar do cao e desta vez viu. Não completamente. Não com a clareza que permitiria descrica o precisa de forma e dimensão. Mas o suficiente. A 200 metros, na borda do campo onde a terra vermelha encontraba o inicio da vegetacao maíz densa que crescia ao longo da cerca norte, havia algo parado que não havia estado ali segundos antes. Forma escura que a lua minguante iluminaba de maneira suficiente para confirmar presença mas insuficiente para revelar detal.
Masa que Geraldo estimó como grande demais para qualquer predador catalogado da região e compro por coes que sua mente treinada em observacao de animais registrava como erradas de maneira que não conseguia articular com precisão imediata. Ficou imóvel. A coisa ficou imóvel. 30 segundos de imobilidade mútua no campo de 2 metros de largura que aloa criaba entre eles, Geraldo na varanda como a espingarda e o pitbull ao lado. A coisa na borda do campo compro por coes que não correspondiaman en uma categoría do arquivo mental que 72 anos haviam construído. Depois a coisa se moveu. Não endirecao a casa. Lateralmente, ao longo da cerca norte, movimento que Geraldo rastreou como solos até que a forma escura desaparecese na vegetacao densa do canto noroeste. Carvao había ficado absolutamente imóvel durante todo ese tempo. Não había abancado, não había repetido o latido, não había feito nenhum samalem da respiracao controlada que Geraldo ouvia claramente no silencio da madrugada. O pitbull había ficado parado ao lado dele, olos rastreando o movimento da coisa como atencao que era diferente da atencao que Geraldo había visto o animal dar a qualquer outra ameaca en 8 anos. Era atencao de avaliacao. Carvao estaba estudando a coisa da mesma forma que a coisa había estudado o campo entre ela e a casa. Com a calma calculada de inteligencia que não hei antes de ter informacao suficiente para agir com eficácia. Geraldo ficou na varanda até o amanecer. A coisa não voltou. Mas às 4:15 da manhã, quando a primeira claridade comecou a revelar o campo en tons de cinza que precediam o azul do amanecer. Geraldo desceu da varanda e caminou até o ponto onde havia visto a forma parada. Encontrou as marcas no solo. As mesmas de preços irregulares de peso considerável aplicado en pontos que não correspondiaman en uma anatomía catalogada. 3 impresos en línea que indicaban que a coisa había ficado parada naquele ponto por tempo suficiente para que o peso afundase a terra seca en profundidade que Geraldo mediu como 4 centímetros e meio. Ficara ali por tempo longo. Observando. Geraldo ficou ajoelado ao lado das marcas com a mão dentro da maior depressao, dedos sentindo as bordas irregulares na terra vermelha fria. E pela primeira vez desde que os eventos haviam começado sentiu algo que reconecia com precisão como raiva. Não medo. Raiva. Raiva específica de homem que construiu algo ao longo de décadas e está vendo esse algo ser ameacado por forca que não tem direito de estar ali, que não foi convidada. Que não tem nenhuma reivindicação legítima sobre aquela terra vermelha que 4 jeracoes de Anastácios haviam ocupado e trabalhado e enterrado seus mortos. Geraldo se levantou, foi até o portão norte e olhou para o cerrado além da cerca. A decisão que havia tomado na manhã anterior, de ir até Agenor buscar conhecimento prático sobre o que funcionava e o que não funcionava, continuava válida. Mas havia parâmetro novo agora, informacao que a noite havia acrescentado ao conjunto. A coisa havia vindo observar. E havia ido embora sem atacar, o que significava que estava avaliando, que estava determinando algo sobre a propriedade e sobre Geraldo antes de decidir o próximo movimento. Geraldo não pretendia dar tempo suficiente para essa determinação se completar. Seu Agenor abriu a porta antes que Geraldo terminasse debate, velo de 87 anos que se movia com lentidão que era dignidade, não limitacao. E que olhou para Geraldo como los que lera em segundos o que a noite havia custado. Entre, disse simplesmente. Sentaram na cocina pequena com café passado na hora em canecas de alumínio que Agenor usava há décadas e que eram parte da paisagem daquela casa da mesma forma que as paredes e o teto. Geraldo contou a noite. O avistamento. As marcas. A decisão que havia formado caminando de volta para casa com a raiva ainda quente no peito. Agenor ouviu sem interromper, maus envolvendo a caneca quente, olos no meio campo entre Geraldo e a parede atrás dele, olar de homem que está ouvindo o presente como ouvido calibrado pelo passado. Meu avô encontrou isso 2 vezes, disse quando Geraldo terminou. Aqui mesmo nessa região, em épocas diferentes. A primeira vez tinha 30 anos. A segunda tinha 60 e Ele pausou, tomou o gole longo de café. Sobreviveu nas 2. O que ele usava? Agenor olhou para Geraldo diretamente. Não era o que usava. Era como usava. Outro gole. Geraldo, esse tipo de coisa não morre de tiro sozinho. Você sabe disso. Você mesmo viu que os 2 cartuchos não pararam. E não atirei ainda. Mas vai atirar.
Agenor dice como constatacao. Eos tiros vao machucar más nao vao parar. Meu abo aprendeu iso da maneira mais cara que existe. Pausa longa. O que para e combinacao. Tiro que compromete o movimento, caes que controla mo espaco, e o men que nao perde a cabeza quando ve que o tiro nao foi suficiente. Geraldo ficou en silencio procesando. Sos prepos, dice Agenor. ¿Cuántos anos o maíz velotem? 8. ¿E ele já enfrentou coisa grande antes? Javali. Uma vez animal que nao identifiquei, mas que fugiu antes do confronto direto. Agenor assentiu lentamente. Seu abotina 4 caes. 2 morreram. Os outros 2 foram o que fez a diferença no final. Ele olhou para Geraldo como expresa o que era honestidade sem crueldade. Você precisa estar preparado para essa possibilidade. Geraldo ficou quieto por momento longo. Estou, disse finalmente. Agenor olhou por tempo que era avaliacao genuína, depois assentiu uma vez. Então vou te contar o que meu abo me passou. O que Agenor contou levou 40 minutos e 2 canecas de café. Geraldo ouviu sem interromper, caderno aberto na mesa à sua frente. Canheta registrando os pontos principais com letra pequena e densa que era seu modo de capturar informação que não queria perder para os espacos que a memória inevitavelmente criava como tempo. Agenor falava com a cadência de homem que estava transmitindo conhecimento que havia sido transmitido a ele da mesma forma, não como história mas como instrucao. Sequência de informação prática que havia sido destilada de experiência real por pessoas que haviam pago o preço de aprender na ausência dela. O abo de Agenor havia descoberto 3 coisas nas 2 vezes que havia enfrentado a criatura. Primeira. A criatura era biológicamente real e biológicamente vulnerável, sangrava, sentia dor, tinha estrutura física que podia ser comprometida por dano suficiente. Mas possuía capacidade de recuperação que excedía qualquer parâmetro biológico normal. Ferimentos que deberían ser fatais en cualquier animal convencional eran absorbidos e compensados en tempo que desafiaba cualquier fisiología que a medicina conecia. Segunda. Esa capacidad de recuperación nao era ilimitada nem instantánea. Había linear além do cual o sistema de recuperación era sobrecarregado. Ponto en que o dano acumulado excedía a capacidade de compensação e a criatura entraba en estado que o abo de Agenor había descrito como colapso, nao morte necesariamente. Mas incapacitacao suficiente para que a ameaca inmediata cesase. Terceira. Atingir ese linear como arma de fogo socina era posible más improbable, porque a criatura posuía instinto de retirada que era activado antes que o dano acumulado chegase ao ponto crítico. Para atingir o linear era necesario impedir esa retirada, manter a criatura en engajamento continuo en cuanto o dano se acumulaba além da capacidade de compensacao. Era para iso que servíamos caes. Nao para matar. Para asegurar. Geraldo releu o que había escrito no caderno, verificou que había capturado os 3 pontos con precisao adecuada, depois fechou o caderno e olhou para Agenor. Uma última coisa, disse o velo. Meu abo dizia que a criatura era inteligente. Nao instinto animal, inteligencia real. Avaliaba, planejaba, adaptaba. Isso significa que ela vai tentar criar situacao de vantagem antes de engajar diretamente. Agenor olhou para Geraldo com seriedade que nao tinha dramatismo. Nao deixe ela escolher onde e quando. Você tem que escolher. Geraldo voltou para a fazenda com conhecimento que havia buscado e com clareza sobre o que precisava fazer que havia sempre achado mais valiosa que qualquer quantidade de equipamento ou de forca bruta. Passou a tarde escolhendo o terreno. A área que Geraldo selecionou ficava a 80 metros da casa. Entre o portão norte e o bebedouro velo de pedra que havia construído como pai 40 anos atrás e que havia deixado de usar quando instalou o sistema de irrigação moderno mas que havia mantido. Como parte da paisagem da propriedade como sentimentalismo discreto de homem que raramente admitia sentimentalismo. Era terreno que conecia como precisao de décadas de uso diario. Sabia onde o solo ficava mais firme, onde afundava após chuva, onde as raíces das árvores próximas criavam irregularidades que podían fazer diferença de meio segundo em movimento de emergência. Sabia os ângulos de visao de cada ponto, as sombras que a lua criava em diferentes posições do arco noturno. Os sons que o vento producia naquele espaço específico e que por tanto não deveriam produzir alarme desnecessário. Vantagem de terreno era a única vantagem que Geraldo tinha com certeza.
Pretendía usar cada centímetro dela. Passou 2 horas fazendo ajustes úteis que o observador externo não identificaria como preparacao para combate mas que Geraldo sabia que eram. Moveu a pila de mouroes velos para criar ângulo de cobertura en ponto específico. Abriu o portão norte e o prendeu com arame de maneira que abría completamente en movimento único sem necesidade de descer ferrolo. Verificou as linhas de recuo para a casa, identificou os 3 pontos onde poderia reposicionar rapidamente sem perder linha de visão para o campo. Alimentou os 3 pitbulls com carne fresca que había guardado especificamente. Quantidade generosa que fornecia energia sem criar o peso excesivo que atrapalhava movimento en animais menos treinados. Verificou cada cuidadosamente, maus percorrendo patas, pescoco, flancos, confirmando ausencia de ferimento ou limitacao que había pasado despercebida. Carvao estaba ben. Brasa estaba ben. Cinza estaba ben. Geraldo ajoelou-se na terra vermelha e olhou para cada individualmente, como había feito en momentos que reconecia como importantes ao longo 2 anos que habían pasado juntos. Hoje a noite vai ser diferente de tudo que voces já enfrentaram, disse en voz baixa, Tom que usaba com eles desde filotes. Tom que había aprendido que eles respondían como atencao que palabras en voz normal não conseguía producir. Não preciso que matem. Preciso que segurem. Entendem a diferença. Não era pergunta. Carvao olhou para ele como solos castanos escuros que habían sempre parecido mais velos que a idade do animal. Olar direto e sem ansiedade que Geraldo había sempre interpretado como confirmacao de presença completa, de animal que estaba inteiramente ali, inteiramente disponível para o que viese. Geraldo passou a mão pela cabeça larga do pitbull. Depois se levantou e foi preparar o jantar. A noite caiu com a rapidez característica do inverno seco de Minas. Sol desaparecendo abruptamente atrás da linha de cerrado oeste e substituído por escuridão que a lua minguante iluminava com generosidade mínima. Temperatura caiu 10 graus en 2 horas, o ar seco do planalto mineiro absorvendo calor com eficiencia que Geraldo sentia a través das 3 camadas de roupa que había vestido. As da noite asumiu posicao no ponto que había selecionado durante a tarde, costas contra o bebedouro de pedra que oferecia cobertura sólida e ângulo de visão para o campo norte. Espingarda carregada com bala única nos 2 canos, 4 cartuchos extras no bolso direito do casaco, faca de cabo de chifre no cinto do lado esquerdo. Arma de último recurso que había carregado no garimpo durante 20 anos e que había usado 3 veces en situações que não había contado para ninguém. Carvao estaba a sua esquerda, deitado como Queixo nas patas dianteiras más completamente acordado, olos no norte. Brasa estaba a sua direita, sentada. Corpo levemente inclinado para frente como a tensa o contida de animal que había aprendido a asegurar energía de alta intensidade até o momento exacto en que liberala era necesario. Cinza estaba atrás, posicao que Geraldo había sempre achado característica do pitbull cinza. Protecao de retaguarda que en un 2 outros había desenvolvido instintivamente más que Cinza había asumido como funcao propia sem que ninguém o pedisse. Geraldo esperou. Meia noite passou en silencio que era do tipo normal, grilos presentes, sapos no acude, vento baixo no cerrado ao norte. Uma damana com a mesma normalidade que Geraldo había aprendido a não interpretar como segurança mas como ausencia de informacao. A suma é 47, Cinza rosnou. Não Carvao. Cinza. O pitbull cinza que había sempre sido o mais quieto dos 3, o que processeia en silencio enquanto os outros reagiam, había ronzado com Sam que Geraldo nunca había ouvido do animal en 3 anos. Grave, continuo, sema variacao de intensidade que ronzado normal posuía. Era vocalizacao estacionaria, como nota sustentada en instrumento que não conecia pausa. Geraldo não virou para Cinza. Manteve os solos no norte e esperou que seus solos encontrassem o que o pitbull já había encontrado por sentido que os solos humanos não possuíam. Demorou 20 segundos. A coisa saiu do cerrado en ponto diferente do que había usado na noite anterior, não pelo centro da cerca norte mas pelo canto noroeste. Movimento que Geraldo reconheceu imediatamente como o que Agenor había descrito, criatura que avaliaba e adaptaba. Que había identificado o ponto de entrada anterior como monitorado e había buscado alternativa. Mas o canto noroeste era o ângulo que Geraldo había anticipado como segunda opcao de aproximacao. E había posicionado o bebedouro de pedra especificamente para manter linha de visão para aqueles 7 sem que sua presença fosse obvia de lá. A criatura entrou no campo e parou.
Desta vez Geraldo había con clareza mayor do que na noite anterior, não porque aloajo hubiese melhorado más porque había eliminado o choque de primeira vez. Había preparado seu solo sexuamente para receber a informação semo segundo de processamento perdido en incredulidade que había custado clareza na noite anterior. Grande. Proporcoes cerradas de maneira que seus solos registraban como perturbadora antes que seu cérebro conseguisse articular exactamente onde a geometría falaba. Postura que alternaba entre cuadrúpede e algo que não era completamente bípede más que usaba os membros dianteiros de maneira diferente de cualquier cuadrúpede que Geraldo había observado. Pelagen que absorbía a pouca luz disponível en vez de refletir, tornando a forma difícil de fixar mesmo cuando estaba parada e debería ser fácil de ver. O solo ceramo que Geraldo había lembrado da noite anterior con máis clareza. Ámbar esverdeado que refletia a loa en intensidade imposível. 2 pontos de luz que encontráramos solos de Geraldo a través dos 80 metros de campo con precisao que confirmou o que Agenor había dito. A criatura sabia onde ele estaba. Había sabido desde que había entrado no campo. Ficará masín por 40 segundos, o meme criaturas separados por 80 metros de terra vermela e pela escuridao que a loa minguante tornaba maíz espesado que iluminaba. Geraldo manteve a espingarda na altura do cuadril, dedo fora do gatilo, esperando. A criatura comecou a andar. Devagar, deliberada, a mesma cadencia calculada que había caracterizado o abanco que había lido nas descricoes que Agenor había transmitido do abo. Não urgencia de predador faminto, não a corrida de animal que ataca por instinto. Caminada de algo que había avaliado a Sitocao e había determinado que o resultado estaba establecido antes que o confronto comecase. Geraldo deixou que chegase a 50 metros. Atirou. O primeiro cartucho de bala única saiu com detonacao que quebrou o silencio da facenda en estilacos sonoros, chama laranja iluminando o campo por fracao de segundo. E a bala acertou a criatura no ombro direito com impacto que a jogou lateralmente com forca que Geraldo estimou como significativa. A criatura cambaleou, recuperou o equilibrio. E Geraldo viu nos 3 segundos seguintes exactamente o que o abo de Agenor había visto e había transmitido como informacao máis importante de toda a experiencia. A criatura não parou. Trabalou o ferrolo, segundo cartucho na cámara, atirou novamente, desta vez para a pata dianteira esquerda. Impacto sólido, spray escuro que a loa transformou en névoa, a pata cedendo sob o peso redistribuído. A criatura tropecou mas compensou en medio segundo. Os 3 membros restantes asumindo o suporte enquanto o cuarto era avaliado e reintegrado ao padrao locomotor con velocidade que era biológicamente imposible e que acontecía de cualquier forma. 30 metros. Geraldo gritou uma palavra. Carvao. O pitbull negro de 8 anos había ficado absolutamente inmóvel ao longo de todos os movimentos que antecederán aquele momento. Inmóvel como contencao de animal que había aprendido a través de anos de trabalho conjunto a aguardar o sinal específico como a paciencia que distinguía cao treinado de cao que simplesmente reagia. Cuando o sinal chegou, Carvao não latiu, não fez nenhum san preparatorio. Simplesmente foi. Cobrindo os 30 metros en tempo que Geraldo depois não conseguiu estimar com precisao. Masa de músculo e determinacao que había sido criada por 8 anos de vida naquelas teres e que naquele momento expresaba cada de sesanos en movimento que não tinha excitacao en reserva. Carvao foi para o pescoco. Não para morder e soltar como faria como a meaca convencional. Mordida de travamento, mandíbulas e fechando como a presa o que facia do pitbull brasileiro uma das racas con maior forca de mordida por centímetro cuadrado entre caes domesticados. E Carvao travou como a determinacao silenciosa que había sempre caracterizado o animal, sem soltar, sem ceder. Absorbendo os movimentos da criatura tentándose libertar como a musculatura de pescoco que había desenvolvido especificamente para ese tipo de sustentacao. A criatura rugiu. Sam que saiu daquela garganta presionada pela mordida de Carvao era diferente de cualquier vocalizacao que había emitido antes, não a frecuencia grave e ritmada que Geraldo había ouvido do cerrado. Mas algo máis inmediato e máis visceral, mistura de dor e raiva e algo que Geraldo interpretou como surpresa genuína de criatura que había calculado o resultado desta noite e había calculado errado. Brasa. A pitbull marruma vermelada había se posicionado durante os segundos en que Carvao había cruzado o campo. Movimento que Geraldo había visto na periferia da visao sem desviar os solos da criatura.
Brasa cruzando en marco amplo que atrouxe para flanco esquerdo da criatura no momento en que Carvao travou a mordida no pescoco e a atencao da criatura estaba dividida entre o pitbull pendurado na garganta e Geraldo recarregando a espingarda. Brasa foi para o tendao da pata traseira esquerda, a pata que já había sido comprometida pelo segundo cartucho, e a mordida que travou ali nao era de forca máxima más de precisao máxima. Mandíbula se fechando no ponto exacto onde tendao corría maíz próximo da superficie, presa ou aplicada de ángulo que maximizaba o comprometimento estrutural como mínimo de exposica ao contraataque. A criatura tentou girar para Brasa. Carvao impediu. O pitbull negro había anticipado o giro, había redistribuído o peso da mordida para criar resistencia no eixo do movimento. E a criatura encontrou que girar com Carvao travado no pescoco custaba máis energía e coordenacao do que había calculado. Especialmente com a pata traseira esquerda progresivamente perdendo funcionalidade sob a mordida sustentada de Brasa. Geraldo carregou o terceiro cartucho. Cinza. O pitbull cinza había ficado atrás de Geraldo durante todo o confronto. Posicao de retaguarda que había sempre sido sua funcao nao pedida e que naquele momento revelou o cálculo que había por baixo daquela quietude característica. Cinza había ficado en posicao que daba lina de visao completa para o confronto. Había procesado cada movimento da criatura como atencao daqueles solos que Geraldo había sempre achado que vían máis do que deberían conseguir ver. Cuando o comando chegou, Cinza sabía exactamente para onde ir. Foi para o focino. Mordida de controle no ponto de mayor concentracao de receptores de dor de cualquier mamífero. Presa o aplicada con precisao que Geraldo había observado Cinza usar en treinos com albos de mordida mas nunca en situacao real. E a criatura respondeu con reacao que era neurológica antes de ser voluntaria. Cabeza tentando recuerdo ponto de dor com urgencia que comprometeu a coordenacao dos membros que ainda tentaban lidar con Carvao e con Brasa simultáneamente. 3 pitbulls. 3 pontos de comprometimento simultáneo. Pescoco. Tendao. Focino. A criatura parou de abancar. Geraldo atirou o terceiro cartucho para o peito, distancia de 12 metros. Impacto que produce o spray escuro e reco físico que os 3 pitbulls absorberán mantendo as mordidas como a determinacao que había sido o que Geraldo había pedido e o que os 3 habían entregado a Lem. Do que había pedido. A criatura cayó de joelhos. Nao outro peco e recuperacao dos primeiros 2 cartuchos. Joelhos encontrando a terra vermela con peso que Geraldo sentiu como vibracao a través das botas, mas adescendo de maneira que era diferente da queda de animal que perde o equilibrio momentáneo. Era descida de sistema que había sido sobrecarregado além da capacidade de compensacao, o limiar que o abo de Agenor había descrito sendo atingido en tempo real diante de Geraldo. Carvao nao soltou. Brasa nao soltou. Cinza nao soltou. Geraldo carregou o cuarto cartucho e abancou 5 metros. Distancia que reducia para 7 metros o espaco entre ele e o que estaba de joelhos na terra vermela con 3 pitbulls travados en pontos que comprometían movimento. Circulacao e sentido simultáneamente. Atirou para o ombro esquerdo, o mesmo ombro que o primeiro cartucho había comprometido. Dano novo sobre dano existente en área onde a capacidade de recuperacao já había sido consumida pelo primeiro ferimento. A criatura emitiu sam que Geraldo levaría semanas para conseguir descrever para si mesmo sem sentir que cualquier descricao era inadecuada. Nao era rugido, nao era gemido, nao era nenuma vocalizacao que posuía nome en nenum idioma que conecia. Era sam que saía daquele corpo de joelhos na terra vermela como a cualidade de algo que estaba sendo esvaciado, nao de sangue más de algo que nao tina nome maíz preciso que presenca. Os solos ámbares verdeados encontráramos solos de Geraldo. Geraldo sustentou o olar. Había algo naquele momento que ele depois nunca conseguiu encaixar en nenuma categoría que seu cerebro pragmático oferecese como arquivo adecuado. Nao era comunicacao no sentido convencional. Nao había palabras nem gestos nem nenum código compartilado entre as duas especies que estaban se olando naquele campo de terra vermela as duas da mana de Julo. Mas había reconhecimento. A criatura había reconhecido o mesmo que había reconhecido no confronto de Reinaldo Becker nas serras de Santa Catarina. O mesmo que criaturas daquele tipo reconhecían cuando encontraban a combinacao específica de homem que nao fugia e caes que nao seriame terreno que o homem conecia melhor que o invasor. Había escolhido mal.
O solos ámbares verdeados fecháranse lentamente, nao como brusquidao de animal que perde conciencia de una vez más como a gradualidade de sistema que estaba desligando en sequencia. Proceso ordenado de retirada de presenca que Geraldo observó como atencao completa de homem que sabía que estaba vendo algo que nao vería de novo. A criatura tombou para o lado. Carvao soltou a mordida do pescoco. Brasa soltou o tendao. Cinza soltou o focino. Os tres pitbulls recuaram 2 passos cada e ficaram imóveis. Olando para a forma que jacia na terra vermelha como a atencao continuada de animais que habían aprendido que a meaca aparentemente neutralizada exigía confirmacao antes que vigilancia pudiese ser reducida. Geraldo esperó. 3 minutos de inmovilidade completa, espingarda apontada, olos na criatura. Contando os segundos como precisao interna de homem que había aprendido no garimpo que presa depois de momento crítico custaba tanto quanto excitacao antes dele. A criatura nao se moveu. A inspecao que Geraldo fez nos minutos seguintes foi metódica e completamente silenciosa. Verificou cada dos 3 pitbulls com maos que percorrían pelaje pele e osos con competencia de homem que había tratado ferimentos caninos durante anos. Carvao tina cortes nos labios en a gengiva onde a pelajem densa da criatura había raspado contra os dentes durante a mordida sustentada. Sangramentos pequeños que exigían limpeza más nao intervencao além disso. Articulacao do hombro esquerdo levemente hinchada, contusao de sustentacao prolongada que Geraldo había visto antes en Carvao após confrontos con jabalis grandes. Brasa tina sulco de garra no flanco direito, corte de 6 centímetros que sangraba con constancia que exigía tencao más que nao había atingido profundidade de estructura vital. A pitbull estaba de pé, respiracao normal, olos no norte como a mesma tencao calibrada que había mantido durante todo o confronto. Cinza estaba intacto. O pitbull cinza había executado su afuncao con precisao que había mantido fora do alcance eficaz do contraataque durante todo o engajamento. Movilidade aproveitada como a inteligencia que Geraldo había sempre observado naquele animal como cualidade diferente das outras doas, maíz calculada, maíz poupadora de esposica ou desnecesaria. Geraldo examinou cada centímetro de cinza e confirmou o que os solos já sugerían. Sem ferimento visível. Depois foi até a criatura e ficou parado ao lado dela por tempo longo, espingarda ainda na mão. Observando como a atencao cuidadosa de homem que documentaba o que via porque sabia que nenhuma outra pessoa que ele conhecesse acreditaria no que había acontecido naquele campo de terra vermelha. Naquela madrugada de julho. Fotografou tudo como celular. A criatura. As marcas no solo. Os pitbulls ao fundo para escala. Os ferimentos nos caes. A espingarda ao lado da forma para dimensao. Cada detal que seus solos identificaban como potencialmente significativo para quem quer que eventualmente vise aquelas imagens com disposica o de ver o que elas mostraban. Depois foi para a casa, tratou os ferimentos de Carvao e de Brasa como kit veterinario que mantina na dispensa, limpou os cortes, aplicou o que tina disponível. Verificou que nenhum dos 3 apresentaba saínas de comprometimento que exigisse intervencao além da que había feito. Os 3 pitbulls comerán naquela mana como apetite normal de animais que nao estaban procesando trauma más simplesmente verificando necesidade nutricional depois de gasto energético significativo. Geraldo fez café e ficou na varanda vendo o día comecar. O sol de julho no cerrado mineiro tina cualidade específica que Geraldo había sempre achado imposible de descrever adecuadamente para que nao había vivido tempo suficiente naquelas teres. Luz que chegaba como uma claridade que nao era apenas ausencia de sombra más presenca de algo maíz direto, maíz honesto. Que revelaba a terra vermelha e o cerrado e as árbores retorcidas e o céu de azul que nao existía en lugar nenhum do Brasil como precisao de sistema que nao tina interese en esconder nada. Geraldo olou para o campo norte onde a terra vermelha estaba escura e marea que o sol da mana comecaba a secar progresivamente. Había decisao que precisaba tomar sobre o que facer como que había deixado ali. Decisao que había procesado durante as horas entre o confronto e o amanecer como a metodologia que había sempre aplicado a problemas en solucao obvia. Listar as opcoes. Avaliar as consequencias de cada uma. Escoler a que causaba menos dano ao conjunto de coisas que importaban. Reportar para autoridades estaba fora de consideracao pelos mesmos motivos que sempre estivera. Nao había formulario para o que había acontecido ali.
Não havia categoria no sistema que pudesse receber aquela informação sem processá-la de maneira que produziria consequências que Geraldo não queria, investigação, questionamento de sanidade. Atencao de tipos variados que a propriedade e o trabalho que havia construído ali não precisavam. Cremacao era a opcao que havia chegado primeiro e que havia permanecido como maíz razoável ao longo de todas as horas de processamento. Eliminava evidência física problemática, era definitiva, não deixava que estava pendente sobre o que havia ficado no campo. Geraldo passou a mana construindo a pira com madeira seca que havia em abundância na propriedade, troncos de cerrado que queimavam com calor constante e prolongado. Arrastou o que havia no campo até a pira com esforço que levou 40 minutos e que suas costas de 72 anos registraram com protestos que ignorou. Derramou querosene, acendeu, recuou. O fogo pegou com entusiasmo que o vento seco do planalto mineiro alimentava com eficiência. Chama subindo em laranja intenso que consumia o combustível e o que havia depositado nele com a imparcialidade que o fogo aplicava a tudo que recebia. Geraldo ficou observando por tempo que não cronometrou, os 3 pitbulls ao seu lado, Carvao deitado como queixo nas patas, Brasa sentada. Cinza em pé como solos no fogo como expresa o que não tinha nome mais que Geraldo reconhecia como presença. A qualidade de estar completamente ali que havia sempre achado nos 3 animais como a coisa mais honesta que conhecia. Quando o fogo havia reduzido tudo a cinzas e fragmentos que o vento comecou a distribuir pelo campo vermelho, Geraldo foi para a casa, ligou para Agenor e disse apenas: acabou. Agenor ficou em silêncio por momento. Os caes, disse finalmente. 2 com ferimentos leves. Intacto. E você? Geraldo considerou a pergunta como honestidade que Agenor merecia. Intacto, disse. Diferente. Más intacto. Agenor fez que era confirmacao e satisfacao e algo mais antigo que ambos, reconhecimento de continuidade. De conhecimento que havia passado de abo para neto para velo de 87 anos para fazendeiro de 72 em cadeia que havia funcionado como havia sido destinada a funcionar. Seu abo ficaria satisfeito, disse Geraldo. Meu abo ficaria surpreso que você sobreviveu, disse Agenor com a honestidade afetiva que era sua característica mais constante. Mas sim. Satisfeito também. Geraldo Anastasio não contou a história para ninguém além de Agenor. Não por medo de incredulidade, não por preocupacao com reputacao. Por razão mais simples e mais honesta que qualquer dessas, a história não precisava ser contada para que fosse real, e real era tudo que havia sempre precisado ser. O caderno com os registros ficou na gaveta da cocina junto com os outros volumes que havia preenchido ao longo de 12 anos. Evidencia arquivada como precisado de homem que havia aprendido no garimpo que registro existia não para convencer outros mas para preservar verdade para que enviese depois com disposica o dever o que estava preservado. As ameixeiras da cerca norte voltaram ao normal na semana seguinte. Gado redistribuindo-se pelo pasto como a despreocupacao de animais que não identificavam mais a meaca no perímetro que havíamos abandonado durante as semanas de comportamento anómalo. As aves voltaram. Os grilos e os sapos retomaram o volume que havia sempre caracterizado as noites daquela propriedade. O cerrado voltou para o equilíbrio que reconhecia como seu. Geraldo continuou a rotina como a disciplina que havia sempre caracterizado sua relacao como trabalhou, ronda das 5 da manhã, ordena, verificacao das cercas. Os 1000 detalhes concretos e mensuráveis que constituíam a vida de fazendeiro no interior de Minas Gerais e que não esperavam que os mistérios se resolvessem antes de retomar seu curso. Mas havia algo que havia mudado de maneira permanente e que Geraldo reconhecia como a clareza das mudanças que são reais em vez das que apenas parecem ser. Havia sempre sabido que aquela terra vermelha guardava coisas que a ciência não catalogava e que as cidades não acreditavam. Havia crescido ouvindo as histórias que os mais velos contavam em voz baixa. Havia arquivado essas histórias na categoria de conhecimento que não podia ser demonstrado mas que não deveria ser descartado por isso. Agora sabia de outra forma. Não a forma do ouvir, não a forma do registrar, não a forma do processar e arquivar. A forma do ter estado presente, do ter sentido a terra vermelha sob as botas enquanto os solos ámbares verdeados encontrábamos solos dele a través do campo escuro. Do ter chamado os caes pelo nome e visto cada responder com tudo que era e havia sempre sido. Forma que não cabia em nenhum caderno mas que havia ficado no corpo de maneira que nenhuma outra forma de conhecimento ficava.
Na tarde do domingo seguinte ao confronto, Geraldo foi até o pequiseiro maíz velo da propriedade, árbore de tronco retorcido que existía ali antes que qualquer Anastasio houvese pisado naquele chao. O mesmo pequiseiro onde seu pai había ficado com ele quando tinha 8 anos e había dito as palavras que había levado 64 anos para entender completamente. Filo, esa terra ve tudo que você faz. E cobra tudo que você debe. Geraldo ficou parado ao lado da árbore por tempo longo, maus no tronco retorcido que a casca escamosa tornaba áspero e sólidos os dedos. Os 3 pitbulls ao seu redor com a presença constante e sem ansiedade que havia sempre sido a coisa mais honesta que conhecia. Havia pagado o que debia. A terra havia visto. Carvao encostou o flanco pesado contra a perna de Geraldo e ficou ali, queixo erguido. Olos no cerrado que se estendia além da propriedade e mondulacoes de verde e ocre que o sol de Julo pintaba como aquela luz imposible de descrever adecuadamente para que Mnao había vivido tempo. Suficiente naquelas teres. Geraldo deixou a Mao descansar na cabeça larga do pitbull. O cerrado ficou quieto da quietude que era sua. Daquela que había sempre sido e que continuaría sendo muito depois que Geraldo e os caes e o pequiseiro retorcido e toda a memoria daquela tarde houvesen virado peo vermelo na terra que os Anastasios habían ocupado por Jeracoes e que ocuparían por Jeracoes maíz. A terra continuaba. Era o suficiente. Fin.